Começa agora o programa Espírito e Vida. O programa Espírito e Vida é uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. O programa Espírito e Vida de hoje tem como convidada Suzy Murro. Suzy veio a Natal participar de um seminário, na verdade ser a facilitadora de um seminário intitulado Conviver para Amar e Servir. E nós aproveitamos a ocasião para entrevistá-la no nosso programa. Suzy é também a coordenadora regional da Federação Espírita Brasileira. Suzy, muito bem-vinda ao nosso programa e, aliás, muito bem-vinda à nossa cidade. Boa tarde, quem agradece sou eu. Na realidade, o convite feito pelo Bridenor só fez nos honrar e tentar trazer conhecimento nessa área social. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar. Um dístico espírita, um lema espírita é: fora da caridade não há salvação. E, na verdade, se a gente lança um olhar, se a gente faz uma perspectiva histórica, a prática da caridade diferenciou, marcou os espíritas, digamos assim, distinguiu os espíritas das demais confissões religiosas. E em determinados momentos políticos, sociais difíceis para o nosso país, esse reconhecimento que os espíritas são pioneiros na prática da assistência social e da beneficência também, foi o que, digamos assim, acarretou um respeito. Ô Suzy, a máxima fora da caridade não há salvação ainda vale nos dias de hoje? É evidente que a máxima fora da caridade não há salvação tem o seu peso. Contudo, teremos que observar que nós, enquanto trabalhadores da área social, precisamos abrir o nosso horizonte, não ficar apenas atrelado à questão do assistencialismo. A promoção e a ação social é muito maior. É aquela que busca o homem na sua inteireza. É aquela que leva ao usuário do serviço social, aquele que adentra a casa, a doutrina, buscando um alento, exatamente essa visão do homem integral. Você hoje, durante o seminário, durante a apresentação dos slides, o Andrés falava assim, da esmola à promoção social. O que é que tem mudado tanto ao longo dos anos? A própria conjuntura da vida, a lei de evolução leva o homem a refletir, leva o homem a tomar uma nova decisão e a encaminhá-lo nessa proposta da promoção. Dar esmola, na maioria das vezes, leva o ser a se sentir menor. Já a promoção leva o indivíduo a se autoconhecer, se autobuscar e a perceber que ele tem condições de vencer toda e qualquer crise que a própria contingência da vida lhe traga. Portanto, a doutrina espírita deve se preocupar exatamente com a promoção do indivíduo, levando esse ser a encontrar um novo caminho, a sua reestruturação interior. Mas, digamos assim, num primeiro momento, né, a gente lembra aqui a parábola do bom samaritano, que, aliás, você também usou durante o seminário. O homem ferido, o homem machucado, o homem nu à beira da estrada e que recebe assistência exatamente de quem ninguém seria o último a se esperar a prática de uma assistência, né? Inclusive, cuidando do futuro, né? O samaritano diz assim, cuide dele, porque quando eu voltar vou querer saber o que é que foi feito desse homem, não é verdade? Uma preocupação com a sequência. Não há um primeiro momento em que as pessoas realmente precisam, digamos assim, do pão, as pessoas realmente precisam do atendimento médico e só depois de que poderia se tratar da promoção social? Ou seja, com fome alguém ouviria o Evangelho? É evidente que esse primeiro momento é importante. É o momento que você faz que nem um samaritano. Você observou, você acolheu e você se disponibilizou. Lógico, se chega alguém com fome, e essa fome é a fome material, você tem que dar a ele exatamente o que ele necessita e precisa, o que o seu corpo está gritando. Mas, quando a gente fala na promoção do indivíduo, é ir além, sair
da ação meramente material para uma ação mais espiritual. Lógico que o dar é necessário pelas contingências da vida, pelas diferenças sociais, pela falta, evidentemente, do comprometimento dos gestores em não dividir tanto, o que isso seria uma ação que viria contribuir para a miséria social que tanto vivenciamos. Aqueles que estão nos assistindo, as pessoas que estão assistindo o nosso programa, inclusive espíritas, e estão desejosos, estão contagiados por essa coisa de fazer o bem, porque fazer o bem contagia, não é? Mas há uma pergunta: como eu faço, como eu inicio, de que maneira eu vou abordar esse tipo de trabalho de promoção social? Qual seria o caminho que você poderia mostrar para essas pessoas? Na realidade, como falamos anteriormente, a parábola do bom samaritano é exatamente a entrada. É você parar, você observar, você acolher. E neste momento, com certeza, você está deixando que a sua percepção, a sua sensibilidade em cuidar do outro seja necessário para esse bem-estar, porque quem doa também se sente feliz. Não é só quem recebe, é essa troca, essa transmutação, essa simbiose que faz com que quem recebe e quem dá sintam-se felizes. O país, evidentemente, mudou, o mundo mudou, as leis mudaram, não é? A sociedade mudou. E hoje há, evidentemente, há determinado tipo de cerceamento, no bom sentido, não é? Mas há também uns caminhos que se pode utilizar através dos meios institucionais. Não é? Que caminhos, hoje, nos dias de hoje, que caminhos se abririam para os espíritas e para as demais confissões religiosas, no sentido de utilizar esses recursos e promover a prática da promoção social? Na realidade, a questão da parceria, ela é muito importante dentro de qualquer contexto, e principalmente na área social. O que verificamos é que, por um processo cultural, as casas espíritas sempre estiveram voltadas para dentro de si mesma. Tinham receio de procurar as organizações sociais, tinham receio de procurar os conselhos, tinham receio de procurar, enfim, todo e qualquer gestor social. Contudo, a própria contingência da vida, a própria cultura atual exige que saiamos de dentro para buscarmos lá fora essa parceria, que é uma parceria salutar, desde que a gente entenda, perceba qual é o meu papel. E que eu, na realidade, necessito ter uma visão global e como eu interajo com esse mundo lá fora e esse mundo que a doutrina espírita nos traz como uma ampliação do ser. Não há certos riscos nessa prática, Suzy? Depende de cada um. É evidente que você tem que ser um ser coerente, não se deixar envolver pelas solicitudes, não se deixar envolver pelas contingências daqueles que estão no uso do poder. Se nós temos a certeza, com certeza, é uma redundância, mas é necessário que se diga, precisamos estar atentos para trazermos para o movimento espírita exatamente os benefícios que toda e qualquer instituição usa e sempre usou. Suzy, a prática da caridade hoje está meio que em moda, não é? Existem as ONGs, existem... se hoje faz caridade pelo telefone, 2222, R$20, 555, R$50, 10, 10, 100 reais. Isso não distancia as pessoas, ou seja, eu deixo o meu cheque, eu disco 20, 20, 20 e não me afasta da verdade, da talvez verdadeira caridade, que é o dar de nós mesmos, a nossa presença junto àquelas criaturas que precisam de carinho, de compreensão, de apoio, de amor. Apesar da contemporaneidade, mas eu iria buscar o Mestre Jesus. Quando Kardec formulou a questão qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia o Mestre, e a resposta foi indulgência para com todos, benevolência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Dentro desse contexto,
Claro que o dar simplesmente não é caridade. Caridade é você fazer isso, é você perceber o outro, é praticar a famosa ética da alteridade, que é quando você percebe que o outro é diferente e que você tem que conviver com a diferença e amá-lo, acima de tudo, com a sua diferença. Com certeza o mundo será melhor no dia que nós praticarmos a ética da alteridade dentro desse contexto do verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Claro que neste contexto atual nós temos várias organizações, nós temos os conselhos sociais, nós temos os conselhos de direitos, conselhos tutelares, mas o que falta a esses é exatamente a visão da doutrina espírita, certo? E isso a gente não pode impor. Eu digo que é necessária a presença da casa espírita nos conselhos para levar uma visão diferenciada, uma visão macro, uma visão desse ser integral, aonde nós estaremos levando o conhecimento e levando essa nova perspectiva de ser espírito. Nós agora vamos fazer um intervalo, vocês não saiam daí, nos aguardem. Na volta vamos continuar conversando com Suzy Murô a respeito da prática da assistência e promoção social. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Espírito e Vida, conversando com Suzy Murô, a nossa convidada de hoje, que veio de Salvador, ser a facilitadora de um seminário aqui na Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Ô Suzy, a palavra de ordem hoje é o respeito à alteridade, às diferenças, não é? Até porque o mundo globalizado nos colocou forçosamente frente à convivência com os nossos diferentes. Como que a gente colocaria isso, olhando no âmbito dessa transformação interior, de compreender as diferenças alheias, a diferença de cultura, a diferença de religião, a diferença de ser, de existir? Eu diria que tudo isso depende de uma tomada de consciência. No momento que o indivíduo ser percebe de que eu sou o outro e que o outro sou eu, fica muito mais fácil. E praticar exatamente a proposta de Jesus: façais aos outros aquilo que gostaria que os outros vos fizessem. Então, se eu estou dentro desse contexto, é evidente que eu vou buscar o que for melhor para mim, mas neste momento me refletindo exatamente no outro. O que é que eu espero? E é esse esperar que eu devo dar ao outro. E dentro desse contexto atual, os conselhos, é evidente que não tem essa visão, mas tem uma visão, eu diria, mais moderna, saindo daquele tradicional assistencialismo para promover o homem através da educação. E aí a gente verifica vários projetos que são elaborados e que são subsidiados por instituições, por empresas, por organizações, que hoje, mesmo não sendo uma atitude, eu diria assim, da doação, mas às vezes forçado pela própria lei, mas ele já libera recursos. E isso, com certeza, amplia esta visão do todo e essa visão do agir como o verdadeiro samaritano. E as leis? A Lei Maria da Penha, por exemplo, as leis que combatem o racismo, o preconceito racial, as leis que hoje houve uma pesquisa a respeito da maneira que os homens olham as mulheres, né? Inclusive o assédio dentro dos metrôs. Essas novas leis, as cotas raciais, isso significa um avanço em direção a essa transformação digamos assim, da sintonia das pessoas em relação aos outros? Nós estamos num momento de transição. Todos nós espíritas sabemos que o planeta está passando pela sua transformação, saindo de provas e expiações para a regeneração. Neste momento, o ser precisa parar e refletir. Qual é o seu papel nesse contexto? A semana passada eu estive participando exatamente de um seminário contra a violência da mulher. E a surpresa foi que um próprio homem que estava na Assembleia ponderou que quem deveria estar ali seriam os homens para aprenderem e não as mulheres. Ou seja, o que eu disse naquela oportunidade, que só educando a criança deixaremos de punir o homem no futuro.
Esse é o pensamento de Pitágoras, o grande filósofo. Portanto, meu amigo, o que a gente verifica é que o momento atual suscita a todos nós, principalmente ao espírita, a uma revisão, a uma reflexão e, com certeza, a tomada de decisão, que é uma tomada de decisão individual, em função do seu contexto, do seu insight, da sua percepção e dessa visão global que o mundo espiritual nos traz. A gente percebe, na verdade, que essas transformações acontecem, esses progressos acontecem sem a participação efetiva dos espíritas. Nós inclusive, temos uma posição avessa à participação, digamos assim, política. Não é? Nós não endossamos, vamos dizer assim, os nossos companheiros que enveredam pela carreira política. Haveria realmente um contrassenso em um espírita participar ativamente da vida política do seu país, com o intuito exatamente de transformar para melhor a nossa sociedade? Aí eu vou buscar uma questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec formulou, né, para o espírito de verdade, como o espiritismo poderia contribuir com o avanço da sociedade. Sintetizando o que foi dito, ele dissera que todos nós precisaríamos participar, estar no movimento para contribuir. Então, a nossa visão é de que deveremos estar participando da sociedade sem nos contaminarmos, levando, sim, a visão da doutrina, essa visão da espiritualização do ser, a visão de que somos seres integrais, mas somos, acima de tudo, seres irmãos. Então, o Aristóteles também, quando disse que o homem é um ser político, já é um chavão antigo, antes do Cristo. Contudo, distorceram a participação dos espíritas nos movimentos. Devemos, sim, estar no movimento, a saber como e qual a sua contribuição. E que eu acredito seria uma contribuição extremamente positiva. Mas, Suzy, o nosso olhar também sobre os nossos companheiros, por exemplo, os tipos de família que hoje se apresentam, não é? E é uma realidade que nós não podemos deixar de encarar. Não deixa de ser caridade a intolerância, por exemplo, quanto às diferenças de opção sexual? Claro, são os preconceitos que a própria doutrina não admite, preconceito. E quando começamos a entender que a doutrina espírita diz para nós, somos espíritos e estamos na matéria, nós não podemos ter as atitudes que os outros que não conhecem a doutrina têm, apregoam ou até praticam. Compete ao espírita colocar realmente a ação na sua forma de ver o outro e de tolerar. Mas tolerar com caridade, com amor, tolerar entendendo o seu processo. Afinal de contas, ele é espírito, ele não é o corpo. Ele está na matéria, ele está no corpo. E assim sendo, não podemos admitir preconceitos. Suzy, mais uma pergunta para a gente fechar esse bloco. Os antigos diziam assim, a caridade começa em casa. Não é? A prática da caridade, a prática do amor começa no nosso lar, afinal o lar é a grande oficina. Essa compreensão, essa solidariedade, essa prática da fraternidade, essa aceitação das diferenças, não deveria começar exatamente no nosso relacionamento com esposa, marido, filhos, olhando-os como espíritos, não é? Como criaturas que estão participando conosco dessa grande aventura humana? Eu lhe devolveria a pergunta fazendo exatamente uma pergunta. Se nós que estamos dentro da doutrina espírita e entendemos que estar no corpo é uma vivência e que o lar, na realidade, é a oportunidade da convivência com esses espíritos e que temos que estar praticando a tolerância, praticando a caridade para aprender, inclusive, a amar, que a gente não sabe amar. Deus é tão sábio que nos colocou numa família,
para que a gente possa iniciar o processo na família, para depois transformar este amor na universalidade que é a proposta do Cristo. A semente é a casa, a semente é o lar, a semente é a família, a semente, na verdade, somos nós mesmos, né? A partir daí, a gente vai ampliar o nosso campo de atuação. A gente vai fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta e vamos falar sobre a bibliografia, vamos falar sobre a literatura espírita a respeito do assunto. Voltamos já. O nosso programa sempre dá dicas de livros que podem ajudar você no aprofundamento do tema que o programa abordou. Quem vai hoje dar essa dica de leitura é a nossa convidada, Suzy Morro. Suzy, qual o livro que você indicaria para os nossos telespectadores que se interessaram pelo tema? Bem, como dissemos durante o seminário, o livro que embasou a nossa fala hoje foi exatamente Conviver para Amar e Servir, baseado em Mário da Costa Barbosa, um grande espírita que já se encontra na outra dimensão. Organizado por 3 companheiros da Lide Espírita, o Helder Sarmento, o Reinaldo Pontes e a Sônia Parolin. Eu diria que, dentre toda essa literatura, algo está sendo novo para o movimento espírita, que é o espaço de convivência. Não é o espaço de convivência fisicamente se falando, porque isso existe, mas é o espaço na visão do nosso querido Mário da Costa Barbosa, que é o espaço que leva o indivíduo a perceber o outro, que leva o indivíduo a conviver com o outro e a lhe dar a oportunidade de ser um indivíduo enquanto espírito reencarnado na sua jornada terráquea. É um espaço das relações sociais e espirituais que se processam e se afirmam nos valores cristãos. Meus irmãos, dessa maneira estamos encerrando o programa Espírito e Vida de hoje. Tenho certeza que vocês em casa gostaram da conversa que nós tivemos com a nossa convidada, Suzy. Suzy, muitíssimo obrigado pela sua presença no nosso programa e, aliás, na nossa federação, com o seminário que você veio ser a agente, a facilitadora, a orientadora. Bem, quem tem que agradecer é Suzy. Na realidade, nós estamos aqui por um convite, acreditamos no que fazemos e acreditamos que, acima de tudo, existe uma força maior chamada Deus. E que esta essência, esta energia maior, conduz os homens na sua caminhada. Obrigada a você e obrigada a toda a diretoria da Federação Espírita. E assim até o próximo sábado com o programa Espírito e Vida. Muita paz para todos nós.